Graça e paz do Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa da Silva. Segue nós no Instagram, também no Facebook e também no TikTok. Vamos para a palavra de Deus? Vamos estudar o capítulo 3 do Apocalipse, do versículo 14 até o verso 22. Sobre a última igreja da Ásia Menor, que é a igreja chamada Igreja de Laodiceia. Diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve isso, diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem é frio, nem quente, que dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Verso 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei como meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igreja de Laodiceia. Aqui escreve ao anjo, né, que é o pastor, todo mundo sabe disso, da igreja que está em Laodiceia. Essa a igreja apóstata, né? Uma igreja que estava vivendo uma apostasia completa. Não sabemos quando começou essa igreja, mas sim sabemos que começou essa última igreja que é de Cristo. Se dirigiu isso, significa que o arrebatamento estava logo acontecer, né? Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Aqui está falando sobre o contraste com a sua igreja, que não é fiel nem verdadeira. Então, aqui essa igreja, ela entra no contraste, porque ela não era nem fiel, nem verdadeira. A criação de Deus, Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas. Verso 15. Eu conheço as tuas obras. É interessante que ela caracteriza, né, a questão do que impera na atualidade, né? Eu conheço as tuas obras. Eu conheço, né? E é interessante que bom seria se fosse frio ou quente. Então, essa igreja, qual era a ação dessa igreja? A ação dessa igreja que estava vendo ali, ela nem era frio e nem era quente, né? Ela vivia uma dubiedade negativa na sua vida. Uma dubiedade, ou seja, ela não era quente e nem fria. Ela era meio termo, uma igreja que tinha meio termo. Verso 16 diz assim, porque és morno e não és frio nem quente, né? Então, o que acontece? Essa igreja, ela não era fria e nem quente. Ela era uma igreja morna, porque vinha água de Colosso, né?
e de Herápolis, né? O que acontece? E essas conjunção de águas ali, essa água de Colosso e de Herápolis, o que acontecia? Vinha água fria e quente. Todas essas duas águas, elas seriam batismais, ou águas térmicas, águas que trazia pessoas ali, naquelas águas frias, para ser curadas, e nas águas quentes para ser curadas. Só que essas duas fontes de águas, elas desaguavam aonde? Em Laodiceia. Então, quando chegava de Herápolis e também de Colosso, quando chega em Laodiceia, ela chegava morna. Então, Jesus, ele está falando de um contexto histórico ali, de um contexto dentro de duas cidades próximas de Laodiceia. Então, ele está comparando essas duas fontes de águas, tanto a água de Herápolis, tanto a água também de Colosso, né, que vinha para Laodiceia. Só que quando chegava em Laodiceia, essas duas fontes, elas chegavam já uma água totalmente morna. E aí Jesus está explicando isso e comparando a igreja em Laodiceia desse jeito. É por isso que ele diz assim: assim porque és morno e não és frio, nem quente, né? Vomitar-te-ei da minha boca. Uma igreja que ela era uma igreja que ela não tinha visão de Deus, né? Era uma igreja que ela dava náusea em Jesus. Jesus sentia náusea espiritual dessa igreja Laodiceia. Verso 17 diz assim: como diz, rico sou, estou enriquecido, não tenho falta de nada. Então, uma igreja que se ostentava na questão material, financeiramente falando, era uma igreja pujante sobre o dinheiro. Então, ela batia no peito e dizia: eu sou muito rica, eu tenho dinheiro, eu tenho condições financeiras, né? Só que Jesus olhava para aquela igreja, não o que ela tinha, mas o que ela era. Esse é o grande problema. Ele olhava para a igreja Laodiceia, que ela tinha mesmo, sim, mas ela não era. E o que ela não era? Ela não era uma igreja rica espiritualmente falando. Era uma igreja que ostentava no dinheiro, mas não era uma igreja que era uma igreja rica espiritual. E diz assim: e não sabeis que és desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Olha para você ver, olha o que Jesus falou que essa igreja era. Era uma igreja que tinha caído da graça. Uma igreja desgraçada, uma igreja que tinha caído da graça. Segundo, era uma igreja miserável. Era uma igreja que a miserabilidade estava nela. Era uma igreja que ela era uma miserável, uma igreja miserável. Uma igreja que não tinha uma igreja miserável. Uma igreja que, na visão de Jesus, era pobre. Pobre espiritual. E uma igreja também que não tinha visão nenhuma. Era uma igreja que não tinha visão dele, tinha visão materialista, mas não tinha visão dele. Uma igreja também, uma igreja que era nua. Uma igreja que ela não tinha vergonha, ela era uma igreja totalmente nua, né? Uma igreja exposta. Verso 18 diz assim: aconselho que de mim compre ouro provado no fogo. Uma igreja que tinha que passasse pelo fogo. Uma igreja que não era provada, uma igreja que não tinha brilho de Cristo na vida dela. Outra coisa é também: e veja os seus vestidos, vestes brancas, para que vista e não apareça a sua vergonha. Uma igreja que estava exposta, uma igreja que não era santa, uma igreja que era uma igreja totalmente profana. E que unge os seus olhos para que veja. Uma igreja cega,
que não estava vendo Jesus. Verso 19, eu repreendo, castigo todos quanto amo, se pois zeloso e arrepende. Então Jesus está mostrando aqui uma correção, mas também um amor, também que ele ama, ele não só repreende, mas ele ama também, por isso que ele está falando sobre isso. Ele diz, eis que estou à porta e bato, tal, se alguém ouvir a minha voz, tal, uma igreja que fechava as portas para Jesus em tudo. Jesus queria entrar ali, mas realmente aquela igreja impedia, na sua maneira de viver, impedia Jesus de entrar ali. Verso 21, o que vencer, está dizendo, o que vencer, se vocês vencer, né, eu vou conceder que vocês sentem comigo no trono e tal. Então, está dizendo, o vencedor ganhará prêmio, tal, aquela coisa. Verso 22, ele disse, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Laodiceia precisava não escutar Jesus, mas ouvir. Tem igrejas que ela está escutando Jesus, mas não está ouvindo Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo. Continua conosco, trabalhando na nossa vida. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida. Querendo o bom Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fica com Deus. Até lá, em nome de Jesus.